passar para a Andressa Marcato, da empresa Gueia, e agradecer aí também a parceria de vocês nesse evento. Muito obrigado. Bom, vou deixar a minha imagem só para me apresentar primeiro, depois eu vou tirar só para não pesar, porque tem alguns vídeos que eu queria mostrar para vocês. Meu nome é Andressa, sou engenheira de processos, trabalho na Gueia há 4 anos, e hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês essa visão industrial, que os nossos colegas já puxaram um pouco o gatilho. Então, quero trazer essa visão de linhas automáticas com foco em rendimento, eficiência e qualidade do produto. Então, esse vai ser o nosso foco de hoje, ok? Deixa eu passar aqui. Bom, vou tirar o vídeo agora, só para não pesar. Depois eu volto, ok? Bom, uma breve introdução. Como o nosso colega Múcio falou, produção de queijo é conhecida milenarmente. Não se sabe nem ao certo quando começou, quando surgiu o queijo. Existem lendas que falam que foi um mercadante árabe que foi andar e levou o leite para matar a sede. E aí, quando ele foi beber, ele tinha carregado esse leite dentro de uma bolsa feita com estômago de bezerro. E ele viu que tinha ocorrido uma separação. E a lenda é que surgiu aí o queijo. Então, o queijo surgiu como processo artesanal. Até hoje a gente consegue encontrar queijos artesanais no mercado, mas não diferente de outros produtos e alimentos do nosso mundo moderno, os queijos também acompanham esse desenvolvimento que a gente vem passando ao longo dos anos, das décadas. Então, a gente tem cada vez mais concorrência, cada vez mais fabricantes produzindo os queijos, e temos exigências de mercado cada vez maiores, então consumidores que demandam por algum tipo de produto, tanto os consumidores finais como os consumidores intermediários. Além disso, a gente tem as exigências legais, então nós temos normas para produção industrial de queijos, como qualquer outro alimento. E é a partir dessa ideia, dessa visão, que eu quero trazer para vocês o porquê de produzir queijo, por que a produção de queijo deixa de ser interessante de forma artesanal, nessa questão de produtividade e atender todo o mercado consumidor, focando em padronização, rendimento, eficiência e não esquecendo da qualidade do produto. Bom, mas quando a gente fala rendimento e produtividade, como aumentar rendimento e produtividade? Quando a gente faz essa pergunta, algumas pessoas viram o pensamento direto para máquinas. Se eu investir numa máquina top, eu vou aumentar meu rendimento e produtividade. Beleza, realmente, as máquinas realmente têm grande interferência no rendimento e produtividade da nossa linha de mussarela. Mas eu queria, antes de entrar nas máquinas, apresentar as máquinas e uma linha automática para vocês, eu queria trazer alguns pontos, aproveitar esse tempo de algumas outras coisas que às vezes são esquecidas e que no conjunto de todas elas, isso traz lá na frente um rendimento, produtividade e qualidade do produto muito interessante. Então, quero passar brevemente por algumas delas. Primeiro de tudo, queria falar de limpeza e sanitariedade da linha. Então, como qualquer fábrica alimentícia, laticínio, na nossa queijaria, isso não pode ser diferente, isso tem que estar bem firme na nossa cabeça. A gente tem que pensar desde a recepção do leite, que é a nossa matéria-prima principal, numa linha que seja sanitária, totalmente cipável, drenável, tudo isso por quê? Não vai adiantar você investir numa máquina top de linha, que vai trazer o melhor rendimento, se você não tiver, por exemplo, uma limpeza eficiente da sua linha. Então, aqui eu trago um exemplo, que vocês podem ver na imagem, de cantos mortos, por exemplo. Quanto maior esse pescoço, só para exemplificar, menor vai ser a velocidade de limpeza a solução de limpeza não vai conseguir gerar uma turbulência adequada para limpar esse canto. Então, esse é um tipo de detalhe que faz toda a diferença, porque isso pode ocasionar problemas lá no produto final. Então, pode ter, por exemplo, uma formação de biofilme, causar um problema de estufamento tardio no queijo, e a gente nem sabe de onde é. Então, são detalhes que eu queria chamar atenção para a gente falar de uma linha ideal. E aqui eu trago um exemplo de um dispositivo, por exemplo, de como a gente pode evitar esses cantos mortos. Então, aqui embaixo, vocês conseguem ver uma linha tradicional, os instrumentos instalados, por exemplo, com pescoços, que é o método tradicional, e uma linha que ele considera tudo rente na tubulação. Então, isso é um ponto, por exemplo, que a gente pode usar desde o começo do nosso design, da nossa queijaria,
para trazer qualidade do produto. Outro ponto que eu queria trazer são de válvulas mix-proof, que são válvulas à prova de mistura. O que isso significa? A gente pode passar 2 tipos de produto, em cima e embaixo, ao mesmo tempo, e caso tenha qualquer vazamento da vedação, esses produtos não irão se misturar, porque ele tem um canal de vazamento aqui que ele vai impedir essa mistura. E por que isso é interessante para uma linha automática de pizza cheese? Porque essas válvulas, elas podem trazer bastante flexibilidade no processo. Então, por exemplo, pensando nas tinas de coagulação, eu posso estar enchendo uma tina, um processo com uma tina, enquanto a outra realiza a limpeza por central SIP. Então, isso é bastante interessante também para trazer essa visão geral. Um outro ponto que eu queria trazer, que é simples, mas bastante eficiente e importante, é o design das tubulações para transporte do leite. Então, desde a recepção, de novo, o design da linha interfere bastante no rendimento do produto final. Por que isso? O leite é a nossa matéria-prima principal, e dependendo da velocidade que esse leite é transferido dentro da linha, essa velocidade pode causar rompimento do meu glóbulo de gordura. E o que isso significa? Significa que eu vou ter menos gordura sem ser incorporada no meu produto final. E isso gera uma perda de rendimento, perda de produto. Então, é importante pensar, ter um número assim para ter na cabeça de uma velocidade máxima de 2 metros por segundo, por exemplo, para manter a velocidade de transferência do leite até a minha queijaria. Então, não é só na coalhada que a gente tem que pensar, não é só não quebrar a coalhada. É importante pensar desde o começo com a matéria-prima. Aí vocês podem pensar, então eu vou colocar uma tubulação grande, com diâmetro bem grande, para evitar completamente o rompimento de glóbulo de gordura. Aí só para deixar claro, assim, que a gente tem um ponto ótimo que a gente tem que pensar, porque 2 motivos. Primeiro, porque quanto maior o diâmetro, vai ser maior o investimento, né? Tanto da parte mecânica, a tubulação, quanto a parte de componentes. E, além disso, diâmetros muito grandes, você vai demandar de uma capacidade de SIP muito, muito grande. Isso também demanda um investimento maior. Então, a gente tem um ponto ótimo para dimensionar a linha desde a recepção até o final da queijaria. Bom, só trazendo a visão de centrífugas, o uso de centrífugas em queijarias. Então, é bastante conhecido centrífuga para desnate com sistema de padronização. A gente brinca até que o primeiro equipamento que um laticínio tem que ter é uma centrífuga desnatadeira. Então, esse aqui, provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar, já usa, já conhece. Só a padronização, a centrífuga desnatadeira com sistema de padronização é interessante porque é justamente o que os nossos colegas já estavam falando. Os componentes principais para a formação do meu produto, do pizza cheese, vai ser gordura e proteína, basicamente, entre outras coisas, mas são os elementos principais. Então, padronizando gordura e mantendo a relação proteína-gordura correta, você consegue levar essa padronização da tua linha e evitar qualquer oscilação que possa existir, tanto de sazonalidade, quanto de alimentação do animal, enfim, isso são equipamentos que ajudam a evitar isso. E a outra que eu queria trazer é a centrífuga degerminadora, que assim, essa centrífuga ela vai melhorar a qualidade da matéria-prima, ela vai, ela vai melhorar, fazendo remoção de esporos, possíveis esporos, bactérias, corpos estranhos ao leite, e tudo isso vai gerar como consequência positiva lá na qualidade do meu produto final e rendimento. Então, um outro equipamento aí legal para pensar na linha completa. Aí, o que eu queria trazer a visão para vocês, que o nosso colega Léo estava até respondendo as perguntas, é padronização de proteína. Porque muito se fala em padronização de gordura, e como ele comentou, a padronização de proteínas também é uma possibilidade bastante interessante em queijaria. Como dito, os elementos principais é proteína e gordura. Então, com uma ultrafiltração, aqui nessa imagem vocês podem acompanhar, se tiverem qualquer dúvida, mais tarde a gente pode conversar melhor sobre isso. Mas a gente consegue ver que numa ultrafiltração, a gente consegue fazer a padronização das proteínas totais do leite. Então, tanto soroproteínas quanto caseínas. Isso é interessante, de novo, para evitar possíveis desvios de composição do leite, depende da sazonalidade, de alimentação do animal.
e manter... Posso tomar uma água aqui, desculpa, gente. Manter uma relação de proteína-gordura adequada conforme a receita do meu processo. A ultrafiltração, ela é um pouco mais falada, um pouco mais conhecida. Queria trazer a ideia de microfiltração para vocês também, que alguns dos nossos colegas também já comentaram, que é uma ideia que vem ganhando espaço, principalmente fora do Brasil. No Brasil as coisas acabam chegando um pouco depois, às vezes, mas a microfiltração, o que ela tem de diferente da ultrafiltração? Justamente essa separação das proteínas. Enquanto a ultrafiltração ela vai fazer a padronização total das proteínas totais, soroproteínas e caseína, a microfiltração vai fazer a padronização da caseína. Então, ela vai separar as proteínas do soro. E isso é interessante porque, mais do que os elementos principais serem proteína e gordura, a gente pode considerar que é a caseína e gordura que vão formar a minha matriz proteica. Então, essa é uma filtração que tem o poro um pouquinho mais aberto, que vai permitir que as soroproteínas saiam no permeado e a gente consiga padronizar a caseína. E ela também pode ser usada para remoção de bactérias e esporos no lugar da degerminadora, porque vocês podem ver aqui pela imagem, que são moléculas maiores e daí eles seguram e você pode remover não só por degerminadora, mas também por microfiltração. Bom, só falando do soro brevemente, eu sei que o soro não é o foco de hoje, mas numa queijaria, numa fábrica de pizza cheese, de mussarela, a gente sempre vai ter saída de soro. Então, eu só queria trazer a ideia para vocês também que o soro, ele tem também todo um tratamento que pode ser feito para ajudar no adicionar, agregar valor para a nossa fábrica de pizza cheese, para a nossa linha, usando diversos tipos de filtração, dependendo do produto que eu quero obter. E o soro acabou sendo um produto que ganhou bastante foco atualmente pelo alto valor agregado dos produtos que dá para se fazer com soro. Bom, agora vamos entrar em equipamentos e linhas propriamente de fabricação de pizza cheese propriamente dito. Só uma breve introdução. A GEA, a CMT é a parte da GEA responsável por esses equipamentos de massa afilada. A CMT foi pioneira no desenvolvimento dessa tecnologia de equipamentos para massa afilada, faz parte do grupo GEA desde 2015, e a CMT sempre teve como objetivo e foco desenvolver um equipamento robusto de alta qualidade que entregasse um produto de alta qualidade. Então, mais do que pensar em automação, controle total dos processos, um equipamento top de linha, é entregar um produto que se assemelhasse o máximo possível do processo manual. Então, criando essa excelente formação de fibras, uma matriz proteica de alta qualidade. Bom, a gente vai passar aqui etapa a etapa, brevemente, não vai dar tempo de falar detalhadamente de cada um deles. A primeira etapa é a coagulação. Então, aqui na coagulação, a gente considera que o leite já está entrando pasteurizado e padronizado, tanto em gordura quanto proteína, como opcional, na relação proteína-gordura correta, e aquecido para entrar na temperatura ótima de coagulação. Bom, a etapa de coagulação vai ser feita nos equipamentos que a gente chama de tinas de coagulação. Vocês podem ver esses equipamentos aqui, nessa fotinho do lado. Nesses equipamentos é onde vai acontecer a primeira etapa da formação do nosso pizza cheese. Então, é onde vai acontecer a coagulação, o corte, a agitação, o aquecimento para saída de soro, para cinérese e, possivelmente, como opcional, a drenagem, dependendo do processo e da receita de cada um. A vantagem de usar esse equipamento é que a gente tem controle dos parâmetros necessários para essa etapa. Então, controle de temperatura, que é importante para a cinérese, controle do corte, do nível de agitação, porque tudo isso vai interferir quanto de soro está saindo do grão. Então, tudo isso são parâmetros automatizados, controlados, definidos por receita, e a importância para a sequência de processos, porque você setando a receita, você consegue fazer o processo padronizado em sequência. Então, isso é bastante interessante. Só para comentar, a gente tem alguns tipos de configuração desse tipo de equipamento, que são eixos horizontais ou verticais, ambos são possíveis de serem utilizados para pizza cheese. E ele tem alguns opcionais para sucção de soro, por exemplo, dependendo da receita de cada um. O equipamento é totalmente zipável. E vamos para a próxima etapa.
Então, o próximo é a drenagem e acidificação da massa, ou maturação, como alguns chamam. É só importante eu salientar que nessa apresentação eu vou focar com vocês equipamentos automáticos e contínuos. A gente tem uma gama, um portfólio bem grande de equipamentos que podem atender as mais diversas capacidades, processos em bateladas, processos contínuos, processos semiautomáticos, automáticos, mas como o foco da apresentação hoje era trazer essa visão industrial automática para vocês, eu vou comentar desses equipamentos hoje, ok? Então, aqui nessa imagem, vocês conseguem ver o túnel de acidificação, como a gente chama, onde vai ocorrer a etapa de acidificação e drenagem. Só passando brevemente, explicando o equipamento, como ele funciona, a coalhada vai sair lá das tinas de coagulação, ela vai ser jogada aqui dentro dessa parte superior do equipamento. A tubulação é grande da saída das tinas, justamente para não ter quebra da coalhada, e a gente tem que usar bombas específicas, bombas de deslocamento positivo, para não ter cisalhamento e quebra dessa coalhada. Ela entrando nesse tambor, esse tambor é um tambor perfurado, como vocês podem ver na imagem, eu vou mostrar um vídeo dele depois. Você tem controle ele fica rodando e você tem controle por inversor desse giro desse tambor. E é aqui que vai acontecer a separação principal de soro do nosso sistema. Então, a gente pode falar que aproximadamente 90% do soro vai sair aqui. E por que isso é interessante? De novo, o soro ele vem ganhando cada vez mais importância e mais espaço. Então, separando o soro nessa parte do equipamento, a gente está considerando que a maior parte do soro que a gente está separando é soro doce, que é um soro de altíssima qualidade para ser processado nos produtos com base no soro futuramente. Então, a maior parte do nosso soro é drenado aqui. Essa massa vai cair nessa parte do equipamento, nesse comprimento aqui, que a gente chama de túnel de transporte. Esse túnel de transporte de acidificação, ele é composto por uma rosca sem fim dentro dele. Também vou mostrar um vídeo depois, mas vocês podem ver a foto. E é aqui que vai acontecer a acidificação mesmo da massa. O design dessa máquina, ele é feito pensando no tempo de residência que essa máquina vai ter que ter para atingir o pH adequado para a próxima etapa do processo, que é a filagem. Então, o comprimento desse túnel que vai definir o tempo que vai ficar e o quanto do pH vai cair. Então, a gente tem túneis de 12, 14, 18 metros, tudo depende da capacidade, do tempo de retenção que o cliente quer deixar, conforme a receita do cliente para deixar essa massa aí. E, novamente, aqui todos os parâmetros importantes para o processo de acidificação podem ser controlados nesse equipamento. Então, aqui a gente consegue ver que esse equipamento tem a jaqueta aquecida, que mantém a temperatura dessa massa para ela acidificar. E ele também tem controle da rosca por inversor de frequência, da velocidade que essa massa vai ficar lá dentro. Então, ela pode ir mais rápido, menos rápido, dependendo da queda do pH. E se o pH estiver caindo muito rapidamente, tiver um problema, eu preciso diminuir a acidificação. Existe a possibilidade também de jogar uma água gelada aqui em cima, por aspersão, nos spray balls, para dar uma controlada nessa queda do pH. Então, todos os parâmetros importantes, novamente, para acidificação e maturação, são controlados nessa máquina de forma automática. Aqui no final do túnel, a gente tem a guilhotina. Essa guilhotina, ela vai cortar a massa em pedaços, porque aqui é uma massa contínua, então ela tem que cortar essa massa em pedaços, para esses pedaços serem transportados para o próximo equipamento. Então, aqui também é uma rosca de transporte, e aqui vocês podem ver o tanque de recuperação de soro, e ele serve também para quando está em limpeza, porque ele faz a recirculação de CIP. Aqui só dá para ver um tanquinho de soro, mas a gente tem 2 no equipamento ou mais, que é para fazer justamente essa separação de soro ácido e soro doce. Aqui é a fotinho da guilhotina, que eu esqueci de passar. Aqui só mostrando uma foto interna do equipamento. Então, a gente sabe que enquanto a massa está acidificando, ela vai perder soro. Então, a gente tem pontos de drenagem também em todo o comprimento da máquina para irem drenando esse soro ácido. Aqui é só para mostrar esses pontos de drenagem. E a vantagem de usar esse equipamento? Por que esse equipamento é vantajoso pensando na nossa linha automática? Primeiro, otimização de área de processo. Então, vocês podem ver aqui, essa é uma foto do equipamento, é um equipamento bastante compacto comparado ao processo tradicional, por exemplo, em carrinho, se vocês puxarem na memória. Redução de custos operacionais, porque, novamente, não precisa de operador para ficar picando, colocando, alimentando. Tudo isso é feito de forma automática e permite flexibilidade e automação do processo.
e controle total dos parâmetros. Então, isso vai lá na frente, de novo, gerar rendimento, eficiência e qualidade do produto. Além disso, ele permite uma acidificação bastante homogênea da massa, porque essa rosca sem fim, ela gira gentilmente para não ter quebra dessa coalhada, mas ela permite uma acidificação homogênea por toda a massa. Então, isso também é bastante interessante para padronização, pensando numa linha automática. Aqui eu não sei se vai dar para vocês verem, eu não sei como está a conexão, mas é um vídeo só para vocês verem o tambor funcionando. Então, é aqui o tambor rodando e jogando a massa na rosca sem fim. E aqui é a guilhotina. Então, a massa ela é transferida, você controla essa velocidade também para você controlar o tamanho de pedaço que você quer ter para ir para a filadeira. E essa guilhotina vai cortar os pedaços que vão ser transportados por rosca até o próximo equipamento. Bom, filagem. Filagem é nosso coração do processo, porque é aqui que vai acontecer a filagem propriamente dita, a formação das fibras. E esse é o equipamento que a filagem a vapor, eu vou falar mais do que da filagem a vapor, que nossos colegas também já trouxeram nas outras apresentações. Falando brevemente do equipamento, de novo, a massa acidificada, ela vai cair automaticamente aqui, não precisa de operador para jogar esses pedaços aqui. Aqui tem um transportador com uma rosca que vai jogar no picador. Esse transportador, ele serve também como um pulmão, como um buffer. Então, mesmo que tenha alguma lentidão ou alguma aceleração em alguma parte do processo da filagem e acidificação, ele tem um acúmulo de 150, 200 quilos de massa. Essa massa vai ser picada aqui pelo picador em pedaços menores. E essa massa vai cair nessa parte do equipamento que a gente chama de túnel de pré-filagem. Eu vou falar um pouquinho mais do vapor, mas só para vocês entenderem, esse túnel de pré-filagem a gente já tem injeção de vapor para manter a temperatura dessa massa. Ele é composto por 2 roscas, então é uma rosca dupla sem fim de pré-filagem. Aqui a gente consegue ver os pontos de spray ball também para a limpeza da máquina. Os pontos de injeção de vapor a gente não consegue enxergar nessa foto, mas ela tem, por todo o comprimento dela, ela tem esses pontos de injeção de vapor. E aí essa massa é jogada aqui nas câmaras de filagem, que é onde vai acontecer a filagem propriamente dita. Então aqui é onde a máquina, ela tenta simular o movimento das mãos para a excelência e formação das fibras e estiramento dessa massa. Então, aqui a gente já tem toda a combinação do tripé que é necessário para a formação de uma pasta filata, de uma fibra excelente. Então, a gente já tem o pH atingido de forma correta nas partes anteriores do equipamento. A gente tem temperatura, porque a gente tem a injeção de vapor, ou no processo tradicional com água quente. E a gente tem trabalho mecânico. Então, é aqui, nessas câmeras, que vai acontecer a filagem. E aqui a massa filada sai nesse extrusor no final da máquina. Novamente, essa é uma máquina totalmente fechada, cipável, e a gente tem total controle dos processos, temperatura, velocidade, a velocidade que esses braços vão mexer. Então, de novo, todos os parâmetros necessários para a excelente formação de fibras da massa filada são controlados de forma automática nessa máquina, conforme as receitas. Aqui eu só queria comentar com vocês uma patente bastante interessante da CMT, que é o tratamento que a gente chama de Vulcan, é um tratamento em substituição da cobertura de Teflon. E por que o Vulcan é tão interessante? Vocês podem ver que é um tratamento antiaderente, então aqui na foto a gente consegue ver a parte do equipamento com Vulcan e sem Vulcan, para a gente entender o quão antiaderente esse tratamento é. E ele é vantajoso em relação ao Teflon, que é o tradicional utilizado nos equipamentos de pizza cheese. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, como ele é um tratamento inerente do material. Então, diferente do Teflon, que é uma camada que você faz em cima do aço, esse é um tratamento do próprio aço. Então, o aço tem essa característica antiaderente. Então, primeiro, você diminui manutenção, porque o Teflon, a cada tanto tempo, a cada um ano e pouco, depende da produção, ele vai ter... Tem alguém chamando do chat? Depois eu dou uma lida, desculpa interromper. Ele vai ter
que ser reposto a cada tanto tempo, e o Vulcan não precisa, porque é inerente ao material. E o outro ponto positivo é que, justamente por ser inerente ao material, a segurança do alimento é bem maior, porque ele não tem o risco de soltar pedaços no nosso produto. Então, isso também traz uma qualidade interessante para a indústria, para linhas automáticas. Passar para o próximo. Aqui é só para vocês verem um vídeo de como esses braços mecânicos funcionam, simulando o movimento das mãos, então fazendo o alongamento, o estiramento e criando as fibras. Opa. E aqui eu quero falar com vocês sobre filagem a vapor, que os nossos colegas já puxaram esse gancho, esse gatilho, e realmente a filagem a vapor, ela vem ganhando cada vez mais espaço nesse mercado que a gente está falando de pizza cheese, por alguns motivos, que eu vou citar e conversar com vocês. Primeiro de tudo, é que quando você usa vapor, pensa no processo tradicional com água. No processo tradicional com água, essa água que ela é usada para esquentar massa, ela fica recirculando. E nessa recirculação, a água quente vai arrastando tanto gordura quanto sólidos. E esse arraste, o que ele gera? Ele vai gerar perdas. Ele vai diminuir o rendimento, porque são gordura e sólidos que eu poderia estar aproveitando lá no meu produto final. Então, usando vapor, eu não vou ter essa recirculação de água, eu não vou ter esse arraste. Então, é daí que vem o ganho de rendimento de uma filadeira a vapor. Além disso, ela tem redução de efluentes, porque a água de filagem é considerada um efluente. Não é previsto na legislação o uso dessa água de filagem para outros fins, até no nosso próprio processo de pizza cheese. E efluente é sempre uma coisa que dá dor de cabeça para a indústria, então a gente não teria efluentes. E, além disso, a gente tem maior controle de umidade. Por quê? Quando a gente está trabalhando com água de filagem, essa água fica recirculando. E a gente não tem como medir, não tem como saber exatamente o quanto de umidade que essa massa está absorvendo. Quando a gente está usando vapor, isso não é a verdade, porque a gente sabe exatamente a quantidade de vapor que está sendo injetado, então a gente tem um controle preciso da umidade, porque você consegue saber quanto de vapor você está colocando, colocar mais ou menos, e você controla a umidade do seu produto final. E, além disso, vantagem energética, porque com o uso de vapor saturado, a gente está falando de uma maior capacidade calorífica, porque a gente está falando em calor latente, em detrimento do calor sensível da água. Então, a vantagem energética também desse tipo de equipamento é bastante interessante. E é uma máquina que ela funciona com vapor, só com vapor, ou para pizza cheese, só com vapor é ideal, ou com vapor e água para ter uma flexibilidade do equipamento, para poder, dependendo da empresa, do cliente, poder dar uma flexibilidade de portfólio de produto. Então, se o cliente quiser trabalhar também com um produto com uma umidade um pouco maior, ele consegue fazer esse ajuste com a água também. E o último ponto que eu vou trazer é a estabilidade, que o nosso colega Jansen já comentou. Então, aqui eu trago para vocês um estudo mostrando fotos microscópicas da nossa matriz proteica. Essa primeira linha aqui é a filagem a vapor, enquanto a de baixo é o processo tradicional com água. Aqui a gente consegue ver o quanto a matriz proteica ela é de altíssima qualidade, fibras alongadas, estendidas, os glóbulos de gordura distribuídos de forma homogênea, e como depois de 3 meses, essa matriz proteica ela tem uma desintegração que é natural do produto, mas ela continua mantendo os glóbulos de gordura de forma distribuída de forma homogênea. E se a gente for comparar com o processo tradicional de água, a gente consegue ver que no primeiro mês a matriz proteica já está se desfazendo e já está permitindo a aglomeração desses glóbulos de gordura. Então é daí que a gente consegue falar que a filadeira a vapor, o processo de filagem a vapor, traz um shelf life e uma vida de prateleira de maior estabilidade, de maior tempo para o produto. Aqui eu só queria mostrar para vocês um vídeo dessa massa afilada saindo do equipamento. Então, é só para vocês verem a característica, a elasticidade dela, que conforme nosso colega Múcio falou também, é um parâmetro bastante importante para o pizza cheese. Então, vocês conseguem dar uma olhada na elasticidade dessa massa. E aqui algumas fotos também, para vocês entenderem.
E aqui uma foto de um produto final aberto, para vocês verem a fibra que forma nesse tipo de equipamento. Bom, a gente vai falar de dosagem de sal agora, brevemente. Para linhas automáticas, a gente tem duas possibilidades. Então, a gente tem a salga seca aqui na esquerda e a salga líquida aqui na direita. Vou explicar rapidamente também para vocês entenderem cada um deles. A salga líquida é um equipamento um pouco mais simples. A salmoura é preparada antes da produção dentro desse tanque. E essa salmoura vai sendo dosada dentro da câmara de filagem durante a produção. Aqui, a salga seca é um equipamento um pouco mais elaborado, e faz a medição da velocidade e da espessura da massa que está passando, e esse equipamento, diferente da salga líquida, ele vai ficar entre a filagem e a moldagem. Então, ele vai jogar o sal seco na massa filada. A salga líquida a gente vai jogar dentro da câmara de filagem. Então, esse equipamento ele faz a medição da velocidade e da espessura, ele vai jogar a informação para o PLC, e o PLC vai retornar exatamente a quantidade de sal que eu tenho que dosar nessa massa. Então, a distribuição de sal é bastante homogênea em ambos os sistemas, e que é um parâmetro de processo bastante importante também para o nosso pizza cheese lá no final do processo. Aqui é um vídeo para vocês entenderem como ela funciona. Andressa, 5 minutos, viu? Tá bom. Bom, moldagem, tô acabando. A moldagem, a gente também tem alguns modelos. Vou falar um pouco do que é o mais padrão para a capacidade, para os laticínios que a gente está, para as queijarias que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, a massa filada vai entrar aqui por baixo, ela vai encher esses moldes aqui pela parte de baixo, ela vai dar um giro completo, ela tem um tempo de residência aqui, vão ter chuveiros de água, aspersão de água gelada, que vai fazer com que essa peça seja pré-moldada, para ela cair lá na hidrovia e não ter problema dela desmanchar. Aqui são só os detectores de enchimento e descarregamento. Aqui é uma imagem interna dos equipamentos, aqui a gente consegue ver os spray balls e os dispositivos de aspersão de água, e o carrossel, que é onde acontece a moldagem da massa filada. Etapas envolvidas, então, moldagem pré-resfriamento, e a vantagem, novamente, otimização da área de processo. Se a gente for comparar com o processo tradicional, se vocês lembrarem, é um equipamento bastante compacto também. Redução de custos operacionais e um equipamento flexível também, porque ele consegue fazer o ajuste da altura das peças. Ele tem uma maior capacidade de produção e, além disso, a qualidade do produto, porque a peça é formada perfeitamente, sem rebarbas, que vai ajudar também no rendimento lá no final. Eu vou pular o vídeo, então, só para a gente falar do último. A salga e resfriamento, como o Múcio estava comentando também, pelos padrões, as boas práticas, a gente considera um módulo de endurecimento final e um módulo de salmoura. Aqui nesse módulo de endurecimento vai ter um resfriamento, para não ter uma queda brusca da temperatura também no queijo, a gente vai ter uma temperatura um pouco mais elevada comparado à salmoura. Como não tem sal, esse queijo não boia, então ele vai ser transportado por placas debaixo do equipamento. Vai ser, quando chega no final desse módulo, ele é transportado por uma esteira para um próximo módulo, que é a salmoura, onde vai acontecer a salga final do queijo. Nessa salmoura, como a gente tem sal, o queijo vai boiar e ele vai ser transportado por esses jatos de água. E a vantagem desse equipamento, de novo, otimização da área de processo, porque esse é uma hidrovia dinâmica. Então, ela permite redução bastante acentuada do tempo de salga e de troca de calor. Então, você acaba otimizando tanto pela velocidade, quanto pensando na quantidade de salmouras estáticas, quando a gente pensa no processo tradicional. E flexibilidade de processo, de novo, porque todos os parâmetros, como temperaturas, são controlados e automatizados. Aqui eu só queria mostrar o vídeo bem breve, a gente está acabando, só para vocês verem como ela funciona. E o último que eu queria falar é um equipamento opcional que a gente acaba usando bastante com essa hidrovia, que é o alinhador. Porque a hidrovia, os queijos, eles saem todos juntos, desorganizados, e dependendo da próxima etapa do processo, que pode vir a fatiar, embalar, tem inúmeras possibilidades, a gente usa esse equipamento para alinhar e organizar os queijos para as etapas posteriores. Bom, tecnologias relacionadas a gente tem inúmeras para partir desse ponto do processo, então linhas de fatiamento, de embalagem.
que a gente com certeza não vai conseguir falar hoje, vai deixar para uma próxima oportunidade. E eu só queria deixar também aqui, aproveitando, salmoura. Não é o queijo propriamente dito, mas é um equipamento bastante interessante para linhas automáticas, que é a microfiltração para manutenção da salmoura. Então, essa microfiltração, além dela conseguir reter matéria orgânica, então, possíveis pedaços, proteína, gordura, sólidos, ela também vai reter esporos, bactérias, para você poder ter a manutenção dessa salmoura. E a gente tem clientes que estão com a mesma salmoura há anos e anos, conseguem fazer as correções e a manutenção com microfiltração, então é um equipamento bastante interessante também com essa visão industrial. Bom, espero que tenha sido proveitoso. Falei bastante coisa, desculpa se eu falei meio rápido. Qualquer dúvida, meus contatos seguem abaixo. Se quiserem falar de outros tipos de equipamentos ou qualquer dúvida da apresentação, eu fico à disposição. Obrigada a vocês também, a iniciativa da Inova Leite por me chamar. Fico muito honrada e por poder estar representando a Guia aqui para vocês.